Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para verificar as condições de plantio da safra verão e também o andamento da colheita da segunda safra. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Edmar, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Igualmente, Guilherme, bom dia a todos. Edmar, os trabalhos de plantio dessa próxima safra verão já começaram aí no estado, quais são as condições que o produtor paranaense encontra nesse momento para semear o seu milho? Bem, a primeira safra de milho, né, 2020-21 aí, ela começa de forma incipiente. Agosto é onde começam seus trabalhos de campo. Normalmente a gente tem aí em torno de 2% da área plantada quando fecha o mês, né? Esse mês a gente está fechando aí com em torno de 1% da área estimada aí já plantada no estado, né? Principalmente na região de Ponta Grossa ali, que é uma grande região produtora. Mas, de certa forma, o avanço do plantio, né, de forma mais consistente, e as máquinas vão a campo e a gente atinge um volume aí bem significativo de plantio, acontece no mês de setembro e finaliza aí o grande volume no mês de outubro. E aí, Edmar, quais são as perspectivas do Deral para essa safra verão? Deve ter aumento de área, manutenção? O que vocês estão enxergando para essa safra? Nesse primeiro momento, hoje a gente vai ter a divulgação dos números, né? Eles estão sofrendo alguns ajustes, né? Uma primeira prévia ainda do número, né? Não será o número efetivamente da safra, digamos assim, mas o Deral está vendo como uma manutenção de área, né? Uma estimativa aí muito próxima aos números da safra passada. Até porque, apesar do preço do milho estar muito bom para o produtor, o da soja também está, né? Então a concorrência é muito grande na primeira safra entre milho versus soja. Então a gente deve ter uma manutenção de área aí e manter aí talvez uma produção aí em condições normais entre 3,5 milhões e 4 milhões de toneladas na safra. E aí, Edmar, ao mesmo tempo, a colheita da segunda safra também segue avançando aí no estado, já mais para o final. Como é que estão essas colheitas, os rendimentos, aquelas expectativas de perdas vão sendo confirmadas nesse momento, né? A colheita agora já vai para a fase final, né? A gente teve aí um período um pouco latente nessa colheita, né? Uma pausa, digamos assim, porque a gente teve algumas condições de clima aí não tão favoráveis, né? A gente teve chuvas aí regulares no estado, que por um outro lado é muito bom, né? Para os outros plantios, né? Do verão principalmente, mas deu uma atrasadinha na colheita aí, né? Hoje a gente já está em torno aí de 67, 70% da área colhida no estado, né? E nos próximos aí dias, aí, provavelmente a gente terá um avanço mais significativo, justamente porque a gente tem uma condição de clima mais, uma expectativa de clima, na verdade, melhor, né, de sol e temperaturas mais elevadas aí nos próximos dias. E isso deve propiciar um avanço aí na colheita do milho segunda safra. É importante dizer que a perda que inicialmente a gente previa, ela está, de certa forma, se mantendo com pequenos ajustes, né? A produção hoje para uma área de 2,3 milhões de hectares no estado, está em torno de 11,7 milhões aí, né? Então, a gente está, comparado ao que se previa inicialmente, aí a gente está com uma perda no campo aí em torno de 10%, né? 1,3, 1,4 milhões de toneladas aí, né? Um número expressivo, mas de certa forma não impacta o negócio da cultura do milho aí, justamente porque os preços estão muito bons. E aí, essa situação de chuvas, ventos, até geadas em algumas áreas que a gente teve nessa última semana, chegou a impactar de alguma forma as lavouras de milho? Milho não, né? Milho, a maioria das lavouras já estão em fase final, né? Ou seja, estão prontas para colher e o volume mais significativo está na região norte do estado, né? O ainda a colher está muito mais concentrado na norte, região Londrina, Maringá, Cornélio Procópio, todo, Apucarana, etc., né? Toda a região mais norte e que não teve esse impacto do frio, né? Então, e mesmo que tivesse, talvez fosse de certa forma, um benefício para a lavoura que acelerava o processo de colheita, né? Porque a maioria das lavouras já está na fase final aí de maturação, em pré ou pronta para colheita já no estado. E aí, Edmar, você falou, né, da rentabilidade desse milho, os preços seguem sustentados aí no estado, o produtor segue tendo boas condições de vendas por aí.
É o melhor preço da história para o milho, né, em termos nominais. Aí, né, semana passada a gente fechou o preço recebido pelo produtor acima de R$ 46, né? Então, quando você veria isso na história, né? Provavelmente ninguém conseguiria chutar um número desse, né? Ou fazer uma estimativa que o milho, em plena colheita, com produções muito boas, a produção brasileira recorde, né? Acima de 100 milhões de toneladas, 102 milhões de toneladas, e tivesse ainda um preço tão atrativo para o produtor, né? Se a gente fala que a gente tem um custo aí entre R$ 25 e R$ 30 aí, em média, no estado, você vendendo ele a 46, ou quem sabe muitos negócios acima disso, né? Porque nós estamos falando de média do estado, realmente é uma atividade que nesta safra aí, na safra passada também, é extremamente rentável ao produtor, né? E traz um retorno muito interessante para ele. Edmar, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário para o milho aí no Paraná. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Obrigado, Guilherme. Acho que é interessante aí que a cultura do milho, o milho não é só o in natura, né? Eu acho que o grande principal da cultura do milho é que o produtor de milho ele está agregando valor através da suinocultura, da avicultura, e nós, no Paraná, principalmente, a gente vende muito a proteína em si, né? A gente vende carne, né? Não vende o produto in natura somente, né? Então, a gente agrega valor e deixa a riqueza, de certa forma, dentro do Estado. Edmar, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. O Edmar Gervásio, ele que é analista de milho do Deral, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para as lavouras de milho lá no estado do Paraná. Primeiro, falando do plantio das próximas safra verão, já começou lá no estado, cerca de 1% das lavouras semeadas até o momento, principalmente na região de Ponta Grossa, e aí o produtor devendo avançar esses trabalhos durante os meses de setembro, terminando em outubro, e a expectativa do Deral é a manutenção da área cultivada nessa primeira safra e a manutenção também da produção na casa das 3,5 milhões de toneladas, muito em função da concorrência com a soja, apesar dos preços do milho serem muito bons, os da soja também são muito bons e aí ela acaba vencendo essa concorrência pela primeira safra no Paraná. Ao mesmo tempo, a colheita da segunda safra segue avançando, o Edmar destacando que a semana passada esses trabalhos foram paralisados devido às chuvas, agora devem retomar e avançar bastante nesses próximos dias, hoje cerca de 70% das lavouras do estado colhidas. Sobre as perdas, aquelas perspectivas iniciais vão se confirmando, cerca aí de 1,4, 1,3 milhões de toneladas a menos na produção do estado para essa segunda safra, mas os maiores preços nominais da história, segundo os dados do Deral. A média do estado na última semana foi de R$ 46, preços nunca antes enxergados, principalmente em momentos de colheita, com boa produção. Então, um momento bastante favorável para o produtor de milho, que colhe a sua segunda safra e consegue boas oportunidades para negociar esse cereal no mercado. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.